Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje um vídeo que dá para se considerar um vídeo bônus, né? Porque foge um pouco da rotina de vídeos sobre rodada, sobre jogos e outros temas. Eu quero fazer especificamente um vídeo sobre o elenco do Flamengo para esse resto de 2026 e o que eu considero que deve ser ali os jogadores que ficam e os jogadores que ou estão numa barca ou estão próximos de estarem também aí de saída do elenco do Flamengo para o futuro próximo. Então eu fiz aí um formatinho meio de tier list para poder elencar aí a minha opinião sobre o elenco do Flamengo e sem mais delongas, vamos a ela. Bom, tá então aí na tela já os nossos queridos jogadores aqui do meu ladinho, né? Agora minha câmera está aqui embaixo. E ali em cima as categorias que eu defini aí para essa nossa tier list, que são basicamente o FICA, que são jogadores que são titulares ou mesmo que não sejam, são importantes, muito importantes para o elenco e não devem sair de forma alguma. A categoria só com boa proposta, que são jogadores que até são úteis, porém, se chegar muito dinheiro, cara, tem que vender. A categoria vende e empresta, que já são de jogadores ali que não tem tanta utilidade assim, que podem também render uma boa grana para o Flamengo, às vezes vale até mais do que o cara faz em campo, ou então jogadores às vezes um pouco jovens, que pode ser que tenham mais rodagem e agreguem ainda mais para o clube no futuro. E a última categoria que é acabou o ciclo, que são caras que tem quem sair independentemente, e alguns aqui até mesmo se não tiver recompensa financeira quase que nenhuma, porque tá complicada a situação de alguns atletas do nosso Flamengo, né? Então, com as categorias definidas, vamos começar. Começando então pelo Luiz Araújo, o famoso LA. Cara, já é um nome que, para começar, é uma das boas discussões que eu acho que a gente vai ter nessa tier list, né? Tem vários atletas aqui que são bem óbvios, o vai ou não, né? O sai ou fica. O Luiz Araújo é um nome que divide um pouco opiniões, porque, bom, ele é um atacante competente, é um atacante capaz de agregar para o Flamengo, óbvio que é. A gente já viu o Luiz Araújo várias vezes indo bem no ataque, sendo decisivo, fazendo bonitos gols, sendo peça importante de marcação e tudo mais. Só que já de um bom tempo pra cá, o Luiz Araújo ele vem perdendo importância, vem perdendo participação no time, vem se tornando um jogador mais assim, menos relevante, digamos, né? E eu acho que ele é um cara que é caro, ele está numa posição que precisa ter jogadores mais decisivos, que é aquela posição ali de atacante de lado de campo, ele normalmente joga pelo lado direito, né? E eu acho que talvez o Flamengo consiga achar coisa melhor. E pro Luiz Araújo também ele ainda tem mercado em vários lugares. Certamente ele tem mercado no MLS, ele tem mercado no futebol árabe, ele tem mercado em vários lugares que ele ainda pode ganhar uma boa grana. Não é mais um cara tão novo assim. Não sei se chegariam muitas propostas também pelo Luiz Araújo, mas ele é um cara que hoje, eu tô considerando hoje, tá? Tipo, o cenário atual. Cara, pra mim, o Luiz Araújo ele entra no só com boa proposta. Eu não acho que ele é descartável, que ele prejudica o Flamengo ou que ele é um cara que não pode entrar em campo. Não, ele pode, ele é um cara útil, só que também não é tão útil a ponto de, meu Deus, tem que ficar a qualquer custo. Não. Pode ser que dê a volta por cima e ainda consiga apresentar um melhor futebol, mas eu acho que hoje é o só com boa proposta. Eu não sei se vai chegar. O Pulgar, ele é um outro cara que também gera um debate interessante. E tem alguns poréns aqui na situação do Pulgar, né? Ele tem uma amarração de contrato que recentemente, se eu não me engano, foi para renovar por mais um tempo. Reduziu a multa dele para 4 milhões de dólares, tá? Se eu não me engano, são dólares, não euros. E isso é uma multa muito baixa para o mercado externo, né? Então, assim, virtualmente qualquer time minimamente relevante tem 4 milhões de dólares para contratar o Pulgar. E aí você não precisa nem abrir negociação com o Flamengo. Basta chegar e avisar: olha, já fechamos com ele, e aí a gente vai depositar o dinheiro. No momento do depósito, o Pulgar está fora do time. Ele já é um cara de 32, 33 anos, que certamente está buscando um último grande contrato na carreira, porque os jogadores normalmente param por volta ali dos 36, 37, ou já não conseguem mais, talvez, contratos favoráveis, né, financeiramente. E no Flamengo é meio incerto se ele vai conseguir ter isso ou não, né? Certamente o Flamengo gostaria, né, de estender o vínculo do Pulgar, mas talvez não por 3, 4 anos. Talvez o Flamengo ofereça para ele uns 2 até os 34 e um aumento ali salarial. Mas pode ser que isso não seja suficiente para ele, ele queira mais. E eu acho que é um pouco o que está sendo ventilado nesse momento, né, na mídia, que ele estava querendo talvez mais do que o Flamengo esteja disposto a oferecer, com uma multa muito baixa.
a chance dele sair é grande, cara. É grande, assim, já por agora mesmo, quando esse vídeo tá saindo, no meio de 2026. Mas eu acho que ele é um cara importante. Então, mesmo considerando tudo isso, né, eu diria que, assim, isso é no papel, tá? Porque eu sei que na prática é impossível por causa da multa. Mas o Pulgar é um cara que só sairia com boa proposta. É, ele é, na verdade, uma peça importante, né? E eu talvez dissesse um fica para ele também. Mas eu compreendo que isso é meio irreal, que ele deve acabar saindo. Eu ficaria muito surpreso, ficaria feliz, mas ficaria surpreso se o Pulgar ficasse por mais tempo aí no Flamengo, então que venha pelo menos uma boa proposta, né? Mas eu acho que 4 milhões é meio pouco, mas também não sei se pagariam muito mais pelo Pulgar. Já o Léo Ortiz não tem discussão, ele é o nosso primeiro jogador que entra aqui no Fica, né? Ele é o titular da zaga, ele e o Léo Pereira são dois titulares da zaga, então já vou até puxar o Léo Pereira aqui para falar da dupla, né? Da dupla Léo. Mas o Léo Ortiz, especificamente, ele é um cara com muita qualidade técnica, sofre um pouquinho com lesão, sim, mas eu não vejo um zagueiro melhor do que ele, e seria até difícil de encontrar um zagueiro tão bom quanto. Também é um cara que muitas vezes recebe sondagem aí do futebol europeu, mas eu não enxergo ele saindo, não, e eu acho que o Flamengo tem que fazer o jogo duro eterno para manter ele no elenco o máximo possível. E o Léo Pereira é exatamente a mesma coisa. Eu acho o Léo Pereira melhor do que o Léo Ortiz. É o principal zagueiro do Flamengo, é o melhor, o mais decisivo, atacando e defendendo. E eu gosto muito do Léo Pereira e acho que ele tem que ficar no Flamengo o máximo possível, se não até aposentar. Né? E ele também recebe sondagens, tá recebendo nesse momento também algumas sondagens aí, futebol turco, futebol grego, sei lá, futebol francês, tem sondagens que chegam. Só que ele é um cara também que já não é garoto, né? O Léo Pereira já passou aí dos 30, então tá aí na casa mais ou menos. Então ele já não tem mais tanto potencial de desenvolvimento e por isso também o valor é mais baixo. O Flamengo não vai vender o titular da zaga por 10 milhões de euros. Então é difícil que chegue uma proposta que o Flamengo de fato goste para aceitar vendê-lo. Então fica, certamente os dois não tem jeito. O goleiro Andrew, cara, o goleiro Andrew é meio, sei lá, meio irrelevante, assim, no sentido de que ele é um goleiro reserva, que não joga basicamente nunca, mas ele parece ser um goleiro minimamente competente. E para a gente ter um goleiro reserva, ele precisa ser, no mínimo, competente. Porque ele eventualmente vai entrar. E a gente não pode ter um goleiro reserva que não dê para confiar, senão ele é inútil. O Andrew não é isso. O Andrew é um cara confiável, do que eu já vi ele jogando, inclusive no Flamengo, que não foram muitas vezes. Ele é um bom goleiro. Tem potencial de ser melhor do que o Rossi? Eu não tenho ideia, porque a gente não vê ele jogando, né? Só se a gente conseguisse ver treino, que não dá pra ver. Então ele é um cara que tem que ficar. É um bom goleiro reserva, que pode vir a ser um goleiro titular, talvez, não sei. Mas tem que ficar. Difícil achar alguém melhor, ele veio bem barato também, então até financeiramente é bom pro clube. Lucas Paquetá não tem discussão absolutamente nenhuma. Acabou de chegar, é extremamente conectado com o Flamengo, com a torcida, é um cria, né, da base do Flamengo e joga pra cacete. Né? Então, assim, não tem o que discutir. O Paquetá vem para, no mínimo, jogar mais uns 4, 5 anos. E aí, não sei se ele renovaria e ficaria até o fim da carreira no Flamengo. Isso vai depender muito da vontade dele. Porque ele certamente sempre vai ter mercado aí nos próximos anos. Se ele decidir sair, alguém provavelmente vai pagar. Mas se ele quiser ficar, e eu espero que queira, tem que ficar também até se aposentar. Ele é titular absoluto do time, desde que esteja saudável. No momento não está, né? Porque se lesionou jogando pela seleção, mas é um cara completamente diferente que muda o patamar do time do Flamengo quando tá em campo ali para fazer ou a volância ou o meio de campo, né? Porque no futebol brasileiro, mesmo ele sendo mais volante, também se destaca muito como meio de campo pela qualidade técnica e pela visão de jogo que tem, né? Que é diferenciada. Então não tem discussão, ele fica também. Agora, a gente tem aqui o Saul. Saul é uma outra discussão interessante, mas que para mim se resume muito à parte física. Ele é um cara que tem um lado técnico acima da média, ele é um jogador melhor do que a média dos outros. É um volante que tem uma capacidade construtiva muito grande, que é um diferencial no futebol brasileiro, porque não é algo tão comum assim. Só que ele já não é garoto também. Ele já é um jogador mais experiente que vem sofrendo um pouco com lesão. Deu para ver o Saul, né, já pelo Flamengo, bem fisicamente, sendo um diferencial, jogando muita bola e fazendo uma dupla com o Jorginho de uma quantidade de visão de jogo e qualidade técnica para volância, que é um negócio assim, pô, surreal, difícil de achar em outro clube em qualquer momento. Então, assim, ele é um cara que pode ajudar muito. Dito isso, fisicamente ele vai ser capaz de ajudar? Eu ainda não sei. Ele no ano passado, na reta final do ano passado, vinha sofrendo com uma lesão que ele tancou até o final para poder ajudar o clube.
E aí ele operou, ficou uns meses fora esse ano e agora ele tá voltando. Vamos ver como é que ele vai voltar nesse segundo semestre. Eu espero que bem. Dito isso, o Saul é um cara que, se chegar no final do ano e ainda tiver com muito problema de lesão, aí sim eu vou pôr ele em outra categoria. Mas por enquanto, o Saul tem que ficar até para dar esse voto de confiança de mais 6 meses, porque ele é um cara diferente que pode ajudar muito. Dito isso, no final do ano, se não conseguir, aí ele cai aqui pro vende ou empresta não pela idade, né? Tentar vender aí e já era, né? Tem jeito. Mas por enquanto ele fica. Cara, o 2T ele entra bem tranquilamente aqui na boa proposta, né? Eu acho que ele é um cara importante, não é titular, até porque o nosso nível de volantes e meios de campo no Flamengo é muito alto. Então o 2T, mesmo sendo um bom jogador, o Everton, né, Araújo, que chama de 2T porque ele é Everton 2Ts, ele é um cara muito bom, cara. Ele seria titular em boa parte dos clubes da Série A. Talvez todos, talvez não o Palmeiras e o Fluminense, que tem ali o Martinelli e o Hércules, mas praticamente todos os outros clubes eu acho que ele seria titular. Ele é um jogador que marca muito bem, tem alguma capacidade de ajudar ofensivamente, mas não tanto, é um pouco limitado ainda nisso, mas é um excelente reserva, um reserva barato, um reserva que tem identificação com o Flamengo e que, pô, não tem jeito, o Flamengo precisa de jogadores como ele também no elenco. Mas se chegar uma boa proposta, que eu acharia uns 15 milhões de euros, algo por aí, talvez um pouquinho mais, aí tem que vender também, porque também é uma forma de ajudar o clube que muitos outros jogadores da base também fazem, né? Ele já deu algum retorno, já foi importante quando necessário. Enfim, se chegar uma boa proposta, pode sair, se não, agrega para o elenco. O Carrascal é aquela coisa. Eu estava até comentando com meu irmão, né, mais cedo, que o Carrascal ele tá numa posição que é a seguinte: de todos os atacantes do Flamengo, ele é o que tem maior potencial destrutivo para o próprio clube, né? Talvez até mais do que, sei lá, o Luiz Araújo e tal. Porque o Luiz Araújo às vezes não tá afim. O Cebolinha, que a gente vai entrar no mérito aqui também, já não tá mais afim também, porque ele vai sair no final do ano de qualquer jeito. O Carrascal, ele tá afim até demais. E ele já deixou o clube na mão várias vezes. Ele tem um potencial de ser merdeiro, né, dentro e fora de campo, que é, assim, poucos rivalizam com ele, né? Ele tá em um nível de bonde da Estela. Pra quem lembra do bonde da Estela no Flamengo, né? O Carrascal estaria nesse grupo, certamente. Então, assim, cara, ele tá ali, ele é meio reserva, meio titular, né? Mas eu acho que hoje, claramente reserva, comparando com os outros. Ele já não é mais opção, nem, por exemplo, quem entra primeiro do que ele em campo? Vai jogar o Plata, vai jogar o Bruno Henrique, vai jogar o Pedro, vai jogar o Samuel Lino, vai jogar, pô, o Raico Parta e não vai entrar o Carrascal. Por isso, pra mim, com uma boa proposta, o Carrascal pode sair do Flamengo. Não tá na situação de, meu Deus, vende a qualquer custo, não. Mas chegar ali uma grana que, no mínimo, o Flamengo revirta, né? Reverta o dinheiro que pagou nele, não vejo problema nele sair, não seria uma perda grande pro clube. Enfim. Mas também, se ele ficar e conseguir agregar, não tem problema nenhum. O Arrascaeta é dono do clube, né? O Arrasca é um cara que fica até quando quiser e, se possível, até aposentar. Não tem nem discussão. Ele é o cara com maior lucidez técnica, liderança, pô, e questão de título e tudo que representa o Flamengo. Impressionante, ídolo incontestável. Tem que ficar sem discussão nenhuma. E eu já vou puxar um outro cara que é o Bruno Henrique, que tá na exata mesma categoria. Cara, ele já tá velho? Sim. Ele consegue jogar todo jogo? Não. Mas ele entra em jogo até hoje, cara, e faz golaço de fora da área, faz gol de cabeça, corre, marca, dá carrinho. É um jogador que representa muito o que é ser o Flamengo. E também é um ídolo incontestável, ganhou 500 títulos, assim como a Rascaeta, e é uma liderança nata, não se esconde em jogo nenhum e tem que jogar no Flamengo até quando for possível. A reta final de carreira do Bruno Henrique já é maior do que a do Arrasca, né? O Bruno Henrique já está mais no final de carreira, não deve mais jogar no Flamengo por muitos anos, mas deve se aposentar no clube, né? O Arrasca, eu também acho que vai acabar se aposentando, né, no Flamengo, mas ainda tem um pouco mais de chão. Então esses dois caras para mim são absolutamente incontestáveis no Flamengo. E aí, continuando na nossa lista de atacantes aqui, né? Porque agora vão aparecer vários atacantes em sequência. O Plata também é um cara que entra no Fica. Ele tem um aspecto merdeiro parecido com o do Carrascal, dentro e fora de campo, como todo torcedor do Flamengo sabe. Não precisa nem ser torcedor para saber, né? Gosta de uma festa, gosta de um rolê, enfim, né? Não tá tão focado 100% das vezes. Só que
diferentemente do Carrascal, ele já mostrou maior capacidade decisiva. O Plata é um jogador que já decidiu o jogo grande. Já na hora do vamos ver, estava lá e foi capaz de ser um diferencial para o Flamengo. E eu acho que essa é a grande diferença entre os dois. O Carrascal também tem muita habilidade, mas o Plata, ele tem habilidade, ele tem muita imposição física e ele tem algo a mais, que é aquela parte do futebol que dá um pouco mais de lucidez pro atleta. Um cara que tá lá na hora certa e faz o gol quando tem que ser feito. Também é merdeiro? Sim. Ele é incontestável no elenco do Flamengo? Não. Só que ele tá um passo à frente do Carrascal na lista ali se você fosse decidir vender alguém. Dito isso, se chegar uma proposta muito boa pro Plata, nossa, meu Deus, alguém quer comprar o Plata por 25 milhões de euros. Aí tem que vender. Mas, se isso não acontecer, tem que ficar. Mesmo se chegar uma proposta decente. 15 milhões de euros no Plata, eu não venderia, porque ele é mais importante pro elenco do que esse valor. O Cebolinha, o Cebolinha acabou o ciclo, né? O Cebolinha acabou o ciclo, ele já tá reta final de contrato, sai no final do ano, enfim, já decidiu isso, o Flamengo também já não quer, já não agrega pro clube, já tem tempo, já tem bastante tempo, demos várias chances pro Cebolinha, ele até foi importante por um período, mas não vingou. E assim, que siga novos caminhos, que respire novos ares e possa ajudar outros clubes. Não tem nada contra o Cebolinha. Ele é um cara que ajudou o Flamengo quando foi possível e hoje não é mais possível. Então também não dá nem muito para vender ele, porque considerando que daqui a 6 meses acaba o contrato, né? Por que alguém gastaria qualquer valor no Cebolinha agora? A não ser que seja algum time do Brasil que esteja querendo muito um jogador para essa reta final de temporada, ou para escapar de um possível rebaixamento, ou para talvez almejar alguma coisa. Então, se chegar algum valor, certamente o Flamengo vai vendê-lo, mas o mais provável é que ele saia de forma gratuita no final do ano para seja lá qual clube, e o ciclo dele, de fato, já acabou. O Pedro, completamente diferente de Cebolinha, é um outro que é, assim, né, futuro dono do clube. Só não é tão dono do clube quanto o Arrasca e o Bruno Henrique, porque tá um pouco menos tempo do que os outros dois. Dito isso, é dono do clube. É craque de bola, é um centroavante diferente, que na minha opinião no Brasil não existe um centroavante como o Pedro, não tem um cara bom o suficiente como ele jogando no futebol brasileiro. Tem outros grandes centroavantes, é verdade, o Yuri Alberto é muito bom, é diferente, né, a característica. Você tem o Flávio Lopes, você tem o Vitor Roque, enfim, você tem outros caras muito bons. Mas igual o Pedro, eu não enxergo nenhum jogador que nem se assemelhe. Ele tira a coelha da cartola, ele acerta passe, ele faz pivô, ele finaliza, o cara não faz tudo dentro da área, impressionante. E pra mim tem que também ficar no Flamengo aí até aposentar, a verdade é essa. Pode sair de jeito nenhum. Samuelino, ele é um caso que é muito interessante, porque ele é um jogador que era muito contestado. Eu mesmo, pô, já falei mal de Samuelino algumas vezes. Ele veio para o Flamengo com uma ideia de que seria um fazedor de gols, um resolvedor de jogos, um cara que é um craque diferente, que veio para dominar o futebol brasileiro. Só que o Samuelino nunca foi isso. Ele não era isso jogando lá na Europa e não seria isso no Flamengo. Só que como ele veio com essa pecha, né, e também por um valor bem elevado em questão de quanto o Flamengo pagou por ele, se não me engano foi 20 e poucos milhões de euros, que é muito dinheiro pro Brasil, né? Ele tinha que vir e decidir. E ainda até decidiu, o primeiro jogo dele parecia o Pelé reencarnado, né? Um negócio impressionante. Só que depois, ele jogando ele de ponta esquerda, acabou nunca mostrando um futebol de alto nível durante um bom tempo, durante vários meses. Perdeu posição de titular, foi vaiado várias vezes no Maracanã, fez jogos tenebrosos, só que às vezes mostrava que era capaz de ajudar. E eu acho que até por ser jovem, por ter chegado há pouco tempo, né? Isso eu tô falando de um tempo atrás, dava-se uma esperança de que, pô, o Samuelino eu espero que consiga reverter isso, cara. Que ele possa ser útil pro Flamengo ainda, que ele possa agregar pro time, porque ele tem de onde tirar, tem de onde melhorar, tem de onde ajudar o Flamengo. E, na minha opinião, depois da mudança do Felipe Luiz pro Leonardo Jardim, aconteceu uma mudança tática para ele, que foi muito importante. O Felipe Luiz enxergava o Samuelino como um ponta esquerda, como um finalizador de jogada, como um driblador, como alguém para puxar para a linha de fundo, que não é a característica do Samuelino. Isso prejudicava ele, porque ele ficava numa posição que ele não era bom, tentava fazer, errava o que fazia, porque não é a proficiência dele como atleta, e isso expunha muito o jogador. O Leonardo Jardim, ele entendeu o Samuelino de uma outra forma e puxa ele um pouco mais para trás. Normalmente você vê o Samuelino jogando um pouquinho mais centralizado, ou naquela famosa função de ponta meio-meia,
que joga ali nem na ponta e nem na meia. Tipo o Everton Ribeiro fazia no Flamengo, na ponta direita, que ele jogava quase que centralizado, como um meia-direita, né? O Samuelino, ele faz um pouco isso ali, mais pela esquerda, né? E tá dando muito certo. Ele se tornou um dos maiores assistentes do Flamengo no ano. Cara, toda hora tem uma assistência de Samuelino, quando não é mais de uma por jogo. É impressionante. Ele não é um jogador finalizador. E nem precisa. O Flamengo tem jogadores finalizadores. O Pedro, o Bruno Henrique, o Arrascaeta, o Plata, dentre outros. O que é importante para o Flamengo é que ele sirva a eles, que ele crie os passes, que ele ache as bolas. E isso ele está fazendo. Né? Ele está conseguindo acertar cruzamentos e enfiadas de bola para dentro da área que estão fazendo toda a diferença para o time. Então, o Samuelino hoje, cara, ele é titular do Flamengo e um jogador extremamente importante. E até pela idade e pela curva de crescimento que ele está tendo, eu acho que ele pode vir a ser um jogador extremamente importante no futuro próximo para o Flamengo. Coisa que para muita gente já era inconcebível. Estavam pedindo a cabeça, pedindo para ele sair. E eu acho que não. A posição dele foi encontrada. Ele é um cara que marca muito, é muito aplicado taticamente e se achou ofensivamente no Flamengo. Eu acho que pode agregar bastante de verdade e finalmente a gente pode ver o investimento que o Flamengo fez se reverter em campo. Já estamos vendo e eu acho que vamos ver mais daqui para frente. Então, para mim, ele fica 100%. O Jorginho entra também naquela categoria de só não é dono do clube porque tá aí há pouco tempo, né? É um dos melhores volantes que eu já vi jogar com a camisa do Flamengo, se não o melhor, né? Talvez, provavelmente o melhor, né? Porque, enfim, a minha geração aí não viu tantos caras bons antigamente. Mas ele domina o meio de campo, domina de forma impressionante. É um cara que também já tem alguma idade, né? 30 e cacetada de ano. Joga no Flamengo porque quer, porque poderia jogar na Europa tranquilamente. Ele tá aqui porque ele quer estar aqui. E você vê isso todo jogo. Todo jogo que o Jorginho tá em campo, você vê o porquê que ele está lá. Ele tá afim, cara. Ele quer jogar o tempo inteiro, ele é maluco, ele marca pra caramba, ele corre igual um desgraçado. Ele às vezes parece meio desengonçado andando em campo, mas ele domina o meio de campo de uma forma que é impressionante. Ele acha lançamento, passe, parece que tá sempre no lugar certo. E sofre pouco com lesão. Até considerando a idade dele também, né? Então o jogador, pô, assim, bizarro ele tá jogando no Flamengo e espero que fique durante muito tempo ainda. Tem que ver até quando ele vai querer jogar, né? Mas espero que ele queira vários anos, porque é um prazer ver o Jorginho jogar, ainda mais com a camisa do Flamengo. O Ayrton Lucas acabou o ciclo, né? O Ayrton Lucas, cara, é complicado. A gente já deu várias chances para Ayrton Lucas, várias. E ele não apresenta evolução nenhuma. O Ayrton Lucas é um jogador extremamente limitado, que, assim, já prejudicou o Flamengo várias vezes, já ajudou o Flamengo também várias vezes. Mas, assim, o que ele pode apresentar a gente sabe o que é e não é muito. Então, cara, o ciclo dele acabou. E o problema da lateral esquerda do Flamengo e do Brasil de forma geral é tão grande que ele só não sai do Flamengo porque não tem ninguém melhor pra pôr no lugar dele. E olha que ele é ruim. Então, tipo assim, pra você ver o buraco que o futebol brasileiro tá enfiado sobre laterais. E até por causa disso, o Alexandro, ele também tem que ficar no clube. Tipo assim, e eu já subi ele aqui, né? Porque não pelo que ele vem apresentando em campo, mas pela falta de outras opções. O Alexandro renovou agora, né, por mais um ano com o Flamengo, ele também já tá com uma idade bem mais avançada, em breve deve parar de jogar ou jogar numa liga mais tranquila, né, tipo nos Estados Unidos da vida. Mas ele sofre muito com lesão. E ele só renovou com o Flamengo, na minha opinião, porque o Ayrton Lucas é um, assim, doideira e não existe outro cara para jogar. Não existe. Então a gente precisa do Alexandro para ter algum nível de segurança na lateral para ano que vem, esse ano e ano que vem, encontrar um cara para substituir o Alexandro. O Flamengo precisa de um lateral esquerdo titular para o médio prazo. Não é o Alexandro mais. Ele já tá se levando ali ao limite. E o Ayrton Lucas, de fato, não é esse cara. Então, pô, assim, a qualquer momento o Ayrton Lucas tem que sair do Flamengo. O mais rápido possível. Então o ciclo dele já acabou. Isso todo mundo sabe. Eu acho que até inclusive ele. E o Alexandro, cara, ele tem que ficar. Porque é a melhor opção que a gente tem. E mesmo ele não podendo entrar em campo sempre, quando ele entra em campo, pelo menos ele ajuda o time e melhora a questão técnica, né, da lateral esquerda. Sofre muito com lesão, é verdade. Ele, se eu não me engano, essa informação, né, carece um pouco. Ele foi um dos caras que mais teve lesão no mundo inteiro na última temporada. E não de tempo, né? Porque, pô, beleza, tem gente que tem uma lesão, quebra a perna e fica um ano fora. Ele não teve isso, mas ele teve várias pequenas lesões que tiraram ele por curtíssimos períodos de tempo. Só que toda hora ele tinha um problema muscular, um problema não sei o quê, um problema uma dor não sei onde.
Então ele já tá numa situação física muito difícil, mas ainda assim tem que ficar no Flamengo. Não tem jeito. Próximo na lista é o Varela, que é o nosso lateral direito titular, e ele tem que ficar independentemente. É um cara que já teve momentos muito difíceis no Flamengo também, já foi um jogador bem contestável, mas hoje é titular absoluto e apresenta um futebol honestíssimo para lateral. É um cara que, pô, marca pra cacete, corre demais, e pro lateral, cara, isso é o mais importante. E ele ajuda no ataque também. Não é uma excelência de um lateral ofensivo, mas ele até agrega. E defensivamente ele melhorou muito e dá uma segurança pro lado direito do Flamengo que eu não enxergo um outro lateral disponível que o Flamengo poderia trazer que fizesse algo parecido com ele. Então tem que ficar. E o Emerson Royal, cara, ele é um lateral que, assim, obviamente você colocaria ele já automaticamente num. Só com boa proposta, fica, né? Tem gente que não gosta muito dele e quer que saia de qualquer jeito. Só que eu tenho uma análise muito específica sobre o Emerson Royal, que é a seguinte: ele é pior do que o Varela. Sim, hoje é. Só que, se o Flamengo vende o Emerson Royal, a proposta que vai chegar é aí o que tá vindo já meio que pintando na mídia. Algo por volta ali dos 10 milhões de euros, olhe lá. Isso é pouco dinheiro hoje em dia. E não existe direito laterais disponíveis no mercado que sejam bons. Já começa por aí. De qualquer valor, né? A não ser que o cara é tão caro que é tipo Cucurella, mas aí não dá, né? Porque o cara custa o Flamengo inteiro. Então, assim, se você vendeu o Emerson Royal por uma boa proposta, que seria 10 milhões de euros, quem diabos você traria para fazer a lateral direita no lugar dele com esse preço? Cara, teria assim, o Flamengo teria que ter um trabalho de scout absurdo para encontrar um lateral, cara, escondido na América do Sul, escondido na África, algo assim, sabe? Para conseguir suprir essa necessidade. Mas é um risco imenso, porque lateral toma cartão. Porque lateral pode sentir, não aguenta todo jogo. Então a gente precisa de um lateral direito competente para entrar em campo. E isso o Emerson Real é. Ele irrita, irrita. Às vezes irrita muito. Mas de vez em quando ele também ajuda o clube, cara. Já teve vários jogos que o Emerson Real deu assistência, foi bem no jogo, foi um cara que foi um diferente na partida. Então ele é meio 880? Até é. Mas, cara, considerando aí o que a gente tem de safra de lateral, eu não enxergo ninguém melhor do que ele pro Flamengo trazer. Então ele tem que ficar. Porque se a gente perder o Emerson Royal, a situação fica ainda pior. Porque aí o Flamengo precisa arranjar um lateral direito, precisa arranjar lateral esquerdo, isso já não existe direito, e aí, meu amigo, fica tudo muito complicado e pode expor tudo a perder. Porque vai que o Varela lesiona, fica um mês fora. Aí se o Emerson Real sai do Flamengo, quem que joga? Joga o lateral direito da base. Que, poxa, assim, o garoto pode até ser bom, mas jogar ele na fogueira é complicado, sabe? É complicado. Então, pra mim, ele tem que ficar no Flamengo. Não porque ele é um craque, mas porque ele é útil. Até porque também dá pra inverter na lateral esquerda. E com a dificuldade que a gente está tendo de laterais esquerdos, o Royal também ajuda nesse ponto, às vezes jogando de lateral esquerdo, e isso pode ser importante para jogos pontuais do Flamengo também. O Danilo, ele é um cara que pra mim também tem que ficar. Ele já tá, obviamente, no fim de carreira. Eu não sei se ele vai renovar o contrato dele por mais um ano com o Flamengo, além desse que estamos em 2026. Já tá nos finalmente, pode ser que ele decida ou se aposentar ou ir jogar no MLS da vida, né, pra, tipo, ficar mais de boa. Mas, cara, ele ainda tem lenha pra queimar. E por quanto tempo ele quiser jogar no Flamengo, pra mim ele tem que ficar. Ele já é um ídolo do clube pelo gol que fez na final da Libertadores, que deu o título, né, deu o tetra pro Flamengo. E além disso, ele é uma liderança muito grande do elenco. Ele é um cara muito lúcido e ele é um cara muito bom também. Pode ser que não seja bom o suficiente para a seleção brasileira. É sim, pela idade também. Mas, cara, pro Flamengo ele é mais do que o suficiente. Ele, quando joga, joga direto na zaga do Flamengo, joga muito bem. Ele consegue fazer a lateral se for necessário, como a gente está tendo problemas. Sempre é algo interessante. Agrega no vestiário. Pô, é um cara que, pô, é Flamengo, super identificado. Então, assim, não tem por que não ficar. Se ele não quiser sair, o Flamengo tem que deixá-lo aí, porque ele é uma das lideranças e tem que ficar no clube. O clube precisa de jogadores como o Danilo, que não é tão comum de achar. Então a gente também não pode abrir mão dessa forma. E também não vai chegar proposta nenhuma por ele, né? Porque ele já tá bem mais velho, ninguém vai comprar mais o Danilo. Então, nem boa proposta chegaria. O Vitão, ele é também um jogador que pra mim tem que ficar. Ele é jovem, é o oposto do Danilo, né? Ele é um cara que tá começando no Flamengo, não tem tanta identificação ainda, mas ele é muito mais jovem, tem um potencial de crescimento muito maior. E, cara, ele é hoje o terceiro zagueiro do time, né? Você tem o Léo Pereira, o Léo Ortiz e o Vitão.
E todo clube que quer ser campeão de qualquer coisa precisa ter um terceiro zagueiro que é competente e que você confie ao entrar em campo. Porque zagueiro toma cartão, porque zagueiro se lesiona, porque não dá pra jogar todo jogo mesmo, porque tem 1 bilhão de jogos na temporada. Então, cara, a gente precisa ter um zagueiro reserva que tem exatamente essa característica. Um jogador jovem, que tem boa qualidade técnica. Talvez ele seja um grande craque, talvez não. Mas dito isso, é um excelente reserva e um bom titular. Então, cara, tem que ficar no Flamengo. Foi uma boa contratação recente e pra mim tem uma vida longa ainda no clube. Aí a gente tem o nosso terceiro goleiro, né? Que é aquela típica situação de terceiro goleiro que, pô, valeu, né? Tipo assim, o titular é o Rossi, isso não vai mudar. Se o Rossi, porra, perdeu o braço, quem vai jogar é o Andrew. E aí, pra esse cara entrar em campo, tem que o Andrew perder o braço também. Então, assim, né, nunca chega uma boa proposta pelo seu terceiro goleiro porque ele mal entra em campo. Então ninguém sabe direito quem ele é. Você tem que emprestar para que ele ganhe rodagem e quem sabe se torne uma boa venda, ou então vender mesmo por algum valor mais baixo para algum clube aí europeu, algo do gênero, fazer algum caixa, e isso às vezes é até bom pro cara, né? Porque se ele ficar no Flamengo, ele não joga nunca e não se desenvolve como um atleta, como um goleiro. É a típica posição do vende e empresta, meio que sempre em qualquer clube. Já nosso próximo cidadão é ele, o goleiro Rossi. É o nosso goleiro titular, então obviamente ele fica. Ele é um cara que não é nem minimamente confiável, eu confio no Rossi, né? Beleza, ele às vezes faz umas cagadas, às vezes faz. Só que de forma geral, ele é um goleiro confiável, que já salvou o Flamengo várias vezes, é excelente pegando pênalti e é um cara que faz milagres. O Rossi pode cometer alguns erros imbecis. Sim, ele comete bastante erro imbecil, mas ele é meio milagreiro também. E todo time campeão vai precisar que o goleiro faça 1 ou 2 milagres. E o Rossi é capaz de fazer, e portanto, ele tem o que é necessário para ser o goleiro do Flamengo. Ele é o Manuel Neuer? Não. Mas também não chega a ser nem perto de ruim, né? Então, cara, é o goleiro titular do Flamengo e tem que ficar sem muita discussão. Aí é que a gente tem na reta final, eu já vou colocar aqui o nosso querido, que se eu não me engano é o zagueiro João Vitor, no vende empresta, porque meio que nunca vai jogar. E pode até ser bom, mas a gente nunca vai saber, porque ele nunca vai entrar em campo. Então, enfim, às vezes é melhor emprestar para pegar rodagem, ou quem sabe vender já por algum bom valor para algum clube por aí. E aí eu vou puxar primeiro o Wallace. E aqui a gente não tem a figurinha do Lohan, né? Então só tem a figurinha do Wallace. E cara, eu vou falar dos dois ao mesmo tempo. Então vou começar falando do Lohan, que não tem a figurinha, mas eu colocaria ele no Fica hoje em dia. E por que isso? Porque, cara, o Lohan ele teve períodos muito difíceis no Flamengo, ele surgiu muito cedo lá com os 16 anos, ele parecia que era o Pelé 2, e isso subiu a cabeça em várias formas e deu uma degringolada na carreira dele, e tudo ficou difícil, ele parou de jogar tão bem, o famoso Rugal, né? Ele é o Rugal lá, ele faz a comemoração, né? Que nem o cara do videogame. E assim, se perdeu. E ninguém mais achava que ele ia dar em nada. A verdade é essa, e eu também não. Foi pro Pisa, ficou uns bons meses lá no Pisa, não conseguiu vingar, mas pelo visto, assim, comeu pão que o diabo amassou lá no Pisa, né? Longe do Rio de Janeiro, longe do Brasil, é meio sofrido e ele é muito garoto. E de alguma forma, ao que tudo indica, ele mudou algo na cabeça dele. Voltou e tá querendo de novo mostrar o futebol. O Leonardo Jardim, pelo visto, gosta do Lohan, enxerga um potencial grande nele, que era aquele mesmo potencial que a gente enxergava lá atrás, quando ele subiu da base, e de fato, cara, ele era um jogador assim, que era um dos melhores que já tinham surgido na base do Flamengo há muito tempo. Porque ele não é um ponta burro. O Lohan é uma posição um pouco diferente. Ele é um meia, atacante, não dá pra saber direito ainda se ele é atacante ou meio de campo, só que ele tem trato com a bola, ele tem passe, ele tem visão, ele tem finalização, ele é um jogador melhor do que a média. O que ele precisa é de cabeça. Se ele acertar a cabeça dele, cara, ele pode vir a ser um jogador excelente. A carreira dele mal começou, cara, ele nem 20 anos tem, se eu não me engano. Tem muito chão, não dá pra declarar o cara como um jogador acabado. Longe disso. Então, assim, eu enxergo um potencial latente, assim, no Lohan muito grande, muito mesmo. E, cara, só basta ele acertar a cabeça dele, que eu tenho certeza que ele vai ser um grande jogador. Então, como ele voltou, tá mostrando aí que tá afim, tá treinando legal, tá jogando nos amistosos, jogou contra a Chapecoense também, fez um bom gol, brigou pela bola, acertou um chutaço. Cara, ele obviamente não é titular, mas ele pode se tornar uma peça que entra direto no time e pode fazer a diferença sim, e aí ou ficar no Flamengo mais tempo,
ou virar uma venda grande, de bom valor, que o Flamengo também sempre precisa de vez em quando. Então o Lohan para mim não fica, imagina que a figurinha dele está aqui, porque ela não está, né? Já o Wallace, que é o outro, né, garoto da base, eu acho que, cara, é complicada a situação do Wallace, porque ele tá mais atrás, né, ali na lista de jogadores para entrar. Eu acho que ele tem um potencial interessante, né, de tecnicamente mesmo fazer alguma coisa em campo, mas ele é mais aquele típico ponta burro. E de ponta burro o mundo tá cheio. Então a competição é difícil. Eu colocaria o Wallaciano só com boa proposta, pelo simples fato de que ele vale mais grana. Ele é mais jovem. Tem um potencial maior mesmo do que outros caras, né? Então, assim, eu acredito que o Flamengo consiga uma boa grana com ele, uns 15 milhões de euros. 20 milhões eu já acharia talvez demais. Hoje, né? Mas é aquela coisa, me enxerga um pouco espaço no elenco. Seria, pô, ele entra em campo depois de todo mundo, cara. Depois até do Luiz Araújo, do Carrascal. Todo mundo entra e o Wallace é a última opção. Então, no Flamengo ele não tem muito o que desenvolver. Realmente uma situação um pouquinho complicada para ele, e eu enxergo ele com menos potencial de ser um jogador diferente do que o Lohan. Então por isso eu colocaria ele no só com boa proposta, mas também na prática é meio que um vende empresta. Mas como ele vale mais, eu vou colocar no só com boa proposta, mas vocês entenderam a ideia. E para fechar a gente tem o De La Cruz, né? E meu amigo, o De La Cruz, ele não tem mais ciclo no Flamengo, ele já é um cara que não tem condição. O De La Cruz hipotético é muito bonito, o De La Cruz hipotético não existe. Ele entra em campo uma vez a cada 3 meses para jogar 45 minutos. Isso não é um atleta profissional, isso não é um jogador que o Flamengo precisa. Ele é caríssimo, certamente ganha na casa do milhão, se não mais. Já teve importância no clube, ele fez aí um ano e meio excelentes há alguns anos atrás. Dito isso, sofre com uma lesão crônica no joelho que o impede de exercer a sua profissão. E isso é fato. Né? E ainda tem aí uma parte que eu não entendo, que no Uruguai ele joga 90 minutos, se dedica horrores, e no Flamengo ele nunca está apto. Para mim, meu amigo, acabou. O ciclo do De La Cruz já era, e eu não sei nem mais quanto tempo ele tem de contrato, mas se o Flamengo conseguir qualquer valor por ele, ele já deu um retorno técnico, e o Flamengo pagou muito dinheiro, é verdade, mas também faz parte. Nem sempre a gente consegue reverter todo o valor financeiro de volta para os cofres do clube. E com isso, a gente acaba que a nossa lista, de maneira geral, eu acho que o elenco do Flamengo tá bom e a maior parte tem que ficar sem discussão, né? Então, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro, a dupla Leléo, o goleiro Enzo, o goleiro Rossi, Paquetá, Saul, Plata, Lino, Jorginho, Alexandro, Varela, Royal, Danilo, Vitão, todo mundo fica sem discussão. É o grosso do elenco. Tem uma galera que também, por mim, ficaria, mas se chegar uma proposta boa pode sair, que é o Pulgar, o 2T, o Carrascal, o Olacian e o Luiz Araújo, que agregam, mas talvez, né, venham a sair aí. Os vende empresta são os dois moleques, que não agregam muita coisa e podem render qualquer coisa também pro clube algum dia. E o acabou o ciclo fica com Cebolinha, Ayrton Lucas e nosso querido De La Cruz, que eu também acho que provavelmente nenhum torcedor vai discordar de mim nesse acabou o ciclo aqui, porque a gente já se irrita com essa rapaziada tem tempo. Dito isso, tá feita a tier list de como está o elenco do Flamengo nesse momento e dessa pseudobarca do que pode vir aí para 2026. E com isso, tá feito aí o nosso vídeo sobre o Flamengo. Tinha algum tempo já que eu não fazia um vídeo especificamente sobre o Flamengo. Como vocês sabem, eu sou flamenguista, então isso é parte muito importante do futebol pra mim. E de vez em quando eu gosto de fazer um vídeo dedicado ao Flamengo. E pra você que vê os meus vídeos e não torce para o Flamengo, tá tudo bem também. É um bom vídeo de forma geral, você pode entender melhor sobre o seu rival que você tanto odeia. E isso também sempre é bom. E para você que é torcedor do Flamengo, eu de vez em quando lanço sempre os vídeos dedicados de jogos do Flamengo ou de alguns conteúdos relacionados ao Flamengo. Então sigam o canal, deixem o seu like, espalhem a palavra, porque a gente vai voltar com bastante vídeo nesse segundo semestre. Beleza? Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.